Jó, capítulo 9. Então, eis o título da nossa mensagem. Como se justificaria o homem diante de Deus? Parte 1. Na verdade, sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Preciso lembrar algumas coisas para fazer a sequência. Nesse texto, Bildade, um dos amigos de Jó, lembre-se, são 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Bildade procurou defender a justiça de Deus no capítulo 8, afirmando que Deus é justo ao punir os homens e que não havia motivo algum para atribuir-lhe culpa. Lembre-se que ele está falando da punição de Jó e está dizendo que Jó está sendo punido por Deus por conta dos seus pecados e que Deus é justo em punir os homens e que não há motivo algum para atribuir-lhe culpa. Irmãos, a teologia de Bildade está correta, corretíssima. Deus é de fato justo. A justiça é parte essencial de Deus. Com relação à sua justiça, Deus é abundante, incorruptível, imparcial, infalível e invariável. Sendo impossível Deus fazer algo que não seja bom e justo. O erro de Bildade foi aplicar suas palavras à pessoa de Jó. Teologia correta, mas ela não se aplica à pessoa de Jó. Pois Deus já havia anteriormente, por 2 vezes, admitido a integridade de Jó. Eis aí um homem íntegro. E por outro lado, Jó estava apenas queixando-se da severidade dos seus sofrimentos, considerando a sua frágil condição de homem. Então ele achava muito pesado tudo aquilo que ele estava passando. E ele estava reclamando que a mão de Deus estava sendo excessiva. Mas para Bildade, Jó está sofrendo porque ele cometeu algo de errado. E sabemos, meus irmãos, que esta não é uma regra justa. Às vezes Deus guarda e sustenta os ímpios. Outras vezes ele pune aqueles que ama, tratando-os com uma severidade muito maior do que aqueles que são totalmente incorrigíveis. E a gente fica a perguntar, por que, Senhor? Eu não sou teu servo? Eu não te amo? Não dedico minha vida a ti? Por que me tratas dessa maneira? Bildade quis justificar os atos de Deus como se Deus precisasse que alguém o defendesse. Portanto, baseado no fato de que Deus respeita o direito e não é injusto, Bildade condena os filhos de Jó e coloca sobre eles a culpa da morte. Lembre-se que Jó perdeu seus 10 filhos de uma só vez. E ele está lamentando ali. No capítulo 8, versículo 4, ele diz assim, Bildade diz assim, eu preciso dar uma paradinha aqui para explicar uma coisa. Estudiosos da língua hebraica dizem que este se não é condicional. Ele é dogmático, é uma afirmação. E você tem vários se's assim na Bíblia. Se Deus é por nós, ninguém tem dúvida que Deus é por nós, né? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o se condicional, é dogmático. Igual a esse se aqui, certo? Sendo melhor ler o texto dessa forma, desde que, Bildade está dizendo, está fazendo uma afirmação, não é uma dúvida que ele tenha.
desde que teus filhos pecaram contra ele aqui é Deus, também ele, Deus, os lançou no poder da sua transgressão. Então, Bildade afirma que os filhos de Jó semearam a maldade e, por isso, tiveram uma colheita trágica. Foram destruídos por Deus. Imagina só, meu irmão, um pai escutar isso de um grande amigo. Irmãos, não somos muito diferentes de Bildade. Nós também, em nossos pensamentos e palavras, argumentamos dessa maneira, quando a súbita calamidade vem sobre os outros. Bildade entende que se o homem vive em retidão e pureza, ele não sofre. Pelo contrário, Deus o recompensa e transforma a sua vida. Na sequência aí, 8, os versículos 5 e 6, olha o conselho que ele dá a Jó. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, em lugar de reclamar como você está reclamando, Jó, se fores puro, isto é, íntegro, sincero nas tuas motivações e reto, com uma prática de vida correta diante dos homens, ele aqui é Deus, sem demora, considerará a tua miséria. E o que é que Deus vai fazer? Que Bildade diz? E despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Em outras palavras, Jó, a tua casa não foi justa como devia. Se ela tivesse obedecido os mandamentos de Deus, jamais estaria em ruína e desolação. Porém, Jó, se agora buscares a Deus e a Ele pedires misericórdia pelos teus pecados e os pecados da tua casa, os pecados dos teus filhos, sabe o que vai acontecer? Veja o versículo 7. Por que eu estou mostrando isso? Porque o capítulo 9 é a resposta de Jó à Bildade. Aí ele diz que vai acontecer o seguinte: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha a visão de Bildade. O teu primeiro estado foi muito pequeno. O teu último, com a bênção de Deus, a bênção da restauração, através do arrependimento, será sobremaneira. É baseado no estabelecimento da justiça de Deus. O que está aqui em discussão é a justiça de Deus. E é baseado no estabelecimento da justiça de Deus que Jó resolve responder a Bildade. Entendeu agora? Agora sim, agora a gente pode ir para o capítulo 9, com esse pano de fundo. Capítulo 9, versículo 1, diz assim: então Jó respondeu e disse... Olha, a resposta de Jó, no capítulo 9, é constituída de 4 perguntas. Mas hoje nós vamos analisar apenas 2 e no próximo domingo mais 2. E aí vem a primeira pergunta: pode o homem ser justo diante de Deus? Isso nós vamos ver nos versículos de 1 a 11. Vem o versículo 2. Na verdade, sei que assim é. Bom, ele está dizendo que Deus é justo, que não torce o direito, e Jó diz, na verdade, sei que assim é. Jó inicia a sua resposta se referindo a algo que havia sido dito pelo seu primeiro amigo Elifaz, e agora por Bildade. Vejam o que ambos disseram. Jó 4,17, o que Elifaz disse. Elifaz disse assim: seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador?
Bildade, no capítulo 8, versículo 3, faz uma outra pergunta e diz assim: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Qual é a resposta de Jó? Como é que Jó começa a resposta? Dizendo: sei que assim é. Não há um justo diante de Deus. Não há um homem puro diante do seu Criador. Deus não perverte o direito. O Todo-Poderoso não perverte a justiça. Sei que assim é. O que vocês disseram é verdade. Ele está dizendo, Jó está dizendo, que sabe que Deus é justo e santo em todos os seus caminhos e obras, seja da providência ou da graça. Como diz Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, que diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Agora percebam, meus irmãos, em meio a todas as suas aflições, Jó jamais deixou de ter essa verdade em sua mente. Porém, aqui ele levanta uma questão na sua resposta. No versículo 2, parte B, ele diz assim: porque como pode o homem ser justo para com Deus? Irmãos, ninguém é inculpável no sentido absoluto do termo, pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, assim diz Romanos 3:23. E Jó não está aqui argumentando sobre essa tese óbvia, nem está reivindicando que ele é justo a ponto de não ter pecado, que ele é inocente a ponto de não ter pecado. Ele meramente está afirmando que os seus imensos sofrimentos não se originavam de tal causa, como afirmavam seus amigos. Então Jó está dizendo: eu sou inocente. A acusação de vocês é falsa. Então percebam, Jó não está fazendo uma pergunta sobre a salvação. Ele não está perguntando: como posso ser justificado? Ele não está perguntando isso, mas sim sobre a justificação. Não é sobre a salvação a pergunta, mas sobre a justificação. Como posso ser declarado inocente? Essa é a pergunta de Jó. Agora também percebam que Jó não está dizendo que o homem, sendo mortal, decaído, não possa permanecer em sua própria integridade e retidão diante de Deus. O que ele diz, conforme vamos ver no verso seguinte, é que seja qual for a justiça da causa de um homem, ele é demasiadamente insignificante e ignorante para defendê-la com sucesso no tribunal de Deus. Olha, antes, Jó fez a seguinte pergunta. Lá no capítulo 3, quando ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele perguntou: por que Deus deveria se dar o trabalho de afligir a um homem tão frágil? Mas agora ele está perguntando: por que deveria um homem tão frágil, um mortal pecador, se incomodar em contender com Deus? Lembre-se, a essa altura Jó já fez várias perguntas aos céus, querendo saber a razão para que todas aquelas coisas
tivesse se abatido sobre ele. E ele diz, por que deveria um pecador mortal invocar a sua justiça diante de Deus? Versículo 3. Lembre-se, o coração de Jó está amargurado. Está amargo, está azedo, com a dor, com o sofrimento. Versículo 3, ele diz assim, se quiser contender, isto é, entrar em julgamento com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Que adianta? Se eu perguntar 1000 coisas a ele, ou se ele perguntar 1000 coisas para mim, eu não vou ter condição de responder uma sequer. A linguagem aqui, meus irmãos, é tirada dos tribunais de justiça. E significa que Jó gostaria de abrir um processo contra Deus. Lembre-se, ele está sendo acusado pelos seus amigos. Jó, você está sofrendo assim, dessa maneira, porque Deus é justo e você é um pecador. Ele diz, quero levá-lo a um tribunal, eu tenho consciência que não pequei, não transgredi a lei dele para sofrer tudo isso. Para perder todos os meus bens, perder meus filhos, perder minhas propriedades, adoecer desse jeito, estar aqui na lixeira. Jó quer uma audiência com Deus. Entretanto, ele sente-se incapaz de contender com Deus para provar ou afirmar sua inocência perante o Senhor. Ele diz que se tentasse processar Deus num tribunal, não teria como responder a nenhuma das 1000 perguntas que Deus faria. E isso é vero, meus irmãos. Lá adiante, nós vamos ver, nos capítulos 38 a 41, o Senhor faz 77 perguntas nesses 4 capítulos a Jó. Ele não consegue responder uma sequer. Sua única resposta foi admitir a sua ignorância e se calar. Irmãos, não há luta ou contenda com Deus de uma forma judicial. Porém, Jó não conhece outra forma de limpar seu nome perante os amigos, que diziam existir uma proporção direta entre seu pecado e seu sofrimento. Eles diziam que Jó estava sofrendo porque era culpado, na verdade ele estava recebendo exatamente o que merecia, e que Deus era justo em fazer aquilo. Nesse caso, eles insistem que Jó faça uma negociação com Deus, confesse seus pecados, e Deus lhe dará de volta tudo o que ele perdeu. Era assim que os amigos de Jó pensavam em relação a Jó, e ponto final. Eles chegaram ao ponto de dizer, olha, não queremos mais discutir com você, Jó. Tá batido o martelo. É isso aqui, pronto, rapaz. Veja no capítulo 5, versículo 27. Até o 37 nós vamos ver essas discussões, mas aqui eles já bateram o martelo no capítulo 5, versículo 27. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o e medita nisso para teu bem. Ponto final. Não adianta, Jó. Não há mais oportunidade para recursos nem perguntas. Arrependa-se do seu pecado e será restaurado, você não morra como ímpio. Ah, meus irmãos, como Jó gostaria de apresentar sua defesa diante do juiz de toda a terra. Chegar diante do seu tribunal e questioná-lo sobre as razões do seu sofrimento. Mas diante da impossibilidade, Jó passa a listar os atributos que fazem de Deus alguém que jamais poderá ser interpelado naquilo que faz.
Ele diz, olha, só tem um que poderia esclarecer essa questão. É Deus. Mas eu não posso chegar ao seu tribunal. Por que eu não posso? Aí ele agora começa a relacionar os atributos de Deus, atributos que fazem da pessoa de Deus alguém que jamais poderá ser inquirido, interpelado naquilo que faz. Veja, agora ele começa a relacionar os atributos. 9, versículo 4. Ele diz assim, ele é sábio de coração, perfeitamente sábio em entendimento, e grande em poder, ele é o Todo-Poderoso. Aí me pergunta, quem porfiou? Quem travou uma contenda judicial? Ele e teve paz. Notem, já está pensando aqui em Deus com base em 2 atributos que nós cantamos aqui no Salmo 139. A sua onisciência e a sua onipotência. E já encontra nessa combinação de atributos apenas razões para o seu desespero. E porque ele é onisciente, e porque ele é onipotente, é que eu não posso encontrá-lo no tribunal, para que ele me explique, para que ele dê as razões do meu sofrimento. E a conclusão que ele chega é a seguinte, de que valerá ao homem afirmar a sua inocência perante um Deus de infinita sabedoria, que sonda a mente e o coração, um Deus que vê e sabe tudo que está no homem, ou é feito por ele, seja em público ou privado. Não há um pensamento em seu coração, nenhuma palavra em sua língua, nenhuma ação em sua vida e conversa que Deus não saiba e traga juízo. Como cantamos aqui no Salmo 139, sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. E Jó diz que Deus é também um Deus de infinito poder. E a conclusão que Jó chega é a seguinte, quando ele combina esses 2 atributos, a perfeita sabedoria de Deus, com a sua força infinita, torna impossível qualquer homem contender com ele. Deus confunde o argumentador mais hábil com sua sabedoria e o mais poderoso com o seu poder. Aí a pergunta vem, quem se endureceu contra ele, resistindo sua autoridade, desobedecendo suas ordens e prosperou? Para mostrar a impossibilidade de contender com Deus, Jó apresenta algumas demonstrações do poder de Deus na criação. Ele aprofunda o atributo da onipotência. Nos versículos 5 e 6, Jó fala da demonstração do poder de Deus na esfera terrena. Ele diz assim, é ele que remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Olha, o que Jó está dizendo que Deus, na sua ira, é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirar este mundo do seu lugar. Nos versículos 7 e 8, Jó fala da demonstração do poder de Deus na esfera celeste. Ele sai da terra, vai para a esfera celeste. Versículo 7 ele diz, ele é aquele que fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Olha, meus irmãos, isso aqui é tremendo. O sol nunca se cansa de sua missão benéfica de brilhar, e sempre brilha, exceto quando não é ordenado. Quando o sol é obscurecido ou ordenado a não brilhar, ele julga os pecados dos homens, como durante aquela escuridão lá no Egito, Êxodo 10, 22, e na época da crucificação de Jesus, Mateus 27, 45. Ele estava julgando os pecados dos homens em Cristo. Versículo 8,
Ele diz, ele é aquele, né? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ele anda sobre as grandes ondas do oceano, os tsunamis, os maremotos, tudo no controle dele. Irmãos, toda a natureza reconhece a autoridade de Deus. Não existe parte do universo que não esteja debaixo da ordem de Deus. Portanto, um Deus assim como nós temos, não pode ser abordado por ninguém. Quem pode questioná-lo? Seu poder é imenso. Ele é o Criador de tudo. Vejam, versículo 9. 9:9. Quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas, as grandes estrelas, né? E as recâmaras do sul, os astros que brilham nos céus do sul. Nos versículos 10 a 13, Jó fala da demonstração, né, do poder de Deus no governo providencial do universo. Ele não apenas cria, mas ele sustenta com a sua providência tudo aquilo que ele criou. E Jó fala isso. Versículo 10. Quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar. Isso aqui é interessante, meus irmãos. A distinção entre grande e pequeno, quando aplicada aos atos divinos, existe apenas no entendimento humano. A criação de um sistema solar é tão fácil para a onipotência quanto a construção de um átomo. E ambos dependem do poder de Deus para serem construídos e mantidos. E Jó diz que ele faz o que não se pode esquadrinhar. Por mais que a ciência moderna tenha descoberto os segredos da natureza, existem ainda vários domínios inexplorados. À volta da própria ciência e além dela, em alguns dos quais ela nunca vai penetrar. O simples vírus da Covid-19 que estamos vivenciando é a prova do que eu estou dizendo. Versículo 10, parte B, vou ler ele todo. Quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Como diz o Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Nas mãos de Deus estão os céus e a terra. Dele procedem maravilhas que o homem jamais pode entender. Eu quero mostrar que quão fútil é o homem procurar justificar-se perante esse imenso Deus. Alguém ousaria processar um oponente que tem o poder de abalar a terra, de criar as estrelas, de andar sobre as ondas? Versículo 11, veja o que Jó diz. Agora ele vai, para a sua própria experiência. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Jó reclama que, embora possa compreender claramente que Deus está passando por ele nos eventos da providência, de sua experiência individual, entretanto, ele confessa ser incapaz de discernir o próprio Deus. Ele diz, eu sei que essas coisas acontecem na minha vida pelos atos providenciais de Deus, mas eu não consigo discernir o agir dele. Como diz o Salmo 77, versículo 19, o salmista diz assim, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Como um navio que passa no mar, vai deixando ali aquele risco, daqui a pouco você olha, não vê mais nada. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Ou seja, Jó não consegue entender o modo ou o propósito
dos movimentos misteriosos de Deus na sua própria vida. Por que esses acontecimentos repentinos, misteriosos? E por isso, não podia vê-lo, nem detê-lo, para intimá-lo a comparecer ao tribunal. Eu não consigo entender. Não consigo vê-lo agindo na minha vida com clareza. Imagine intimá-lo ao tribunal para que ele me responda por que essas coisas estão acontecendo na minha vida. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta miséria? Recaiu sobre mim tão de repente. Essa verdade nos remete à segunda e última pergunta do dia de hoje. Pode o homem encontrar-se com Deus no tribunal? Versículo 12. Aqui, juiz que arrebata a presa. E quem o pode impedir? É impossível que a alma humana não se sinta dominada por um sentimento de fraqueza e absoluta falta de defesa, quando Deus, pela mão da providência, pelo golpe interior do seu espírito, lide com essa alma. A reação é a mesma do salmista no Salmo 39, versículo 9. Emudeço. Fico perplexo. Não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Olha, e essa é a única atitude que serve para atenuar o sofrimento da alma. É uma resignação, aceitando a vontade de Deus na nossa vida, dizendo, tu fizeste isso, eu me calo. Não tenho por que questioná-lo. Versículo 12, parte B, vem uma outra pergunta. Quem lhe dirá, que fazes? Olha, irmãos, a soberania de Deus em tirar, bem como em conceder, deve ser admitida com alegria por todos, como foi no início por Jó. Às vezes é muito fácil, no primeiro momento, a gente admitir essa soberania de Deus como Jó, mas com o tempo, o sofrimento prolongado, a miséria vai machucando de forma muito mais forte, aí a nossa fé vai oscilando. No primeiro momento, todos sabem que Jó disse, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Respondendo à sua esposa, ele disse, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Entretanto, meus irmãos, reconhecer a soberania de Deus implica dizer que a soberania de Deus não significa mero comportamento arbitrário e imperioso. Quando Deus retira, como também quando Ele dá, Ele não apenas faz o que tem o direito de fazer. O seu poder sempre age para melhor, sendo aliado à infinita sabedoria. Olha, Ele tem poder para fazer o que quer. E quem pode perguntar, por que fazes? Ele faz o que quer, o que tem direito de fazer, mas faz para o bem do seu povo. Ele faz tudo bem, e as razões presentes em sua mente para fazê-lo não podem ser impugnadas. Quem lhe dirá, que fazes? Deus não dá nenhuma razão para criaturas, tanto como para o que ele faz, ou porque ele faz. Versículo 13. Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. A oposição a Deus e a sua vontade é tão inútil quanto perversa. A ira de Deus não pode ser afastada pela oposição do homem, mas pelo arrependimento, pela submissão, pela fé. Todos devem curvar-se diante do poder de Deus. Até mesmo o Egito, a grande potência da época, retratado simbolicamente na Bíblia como representante do mundo ímpio, deve curvar-se diante do poder de Deus. Então vejam, a fim de provar
que era um homem reto, para provar aos seus amigos, Jó precisava levar Deus a um tribunal. Mas, e se Deus aceitasse a intimação, o que Jó diria ou faria? Ele começa a discutir essa questão, imaginando várias situações. Versículo 14, parte A. Como então lhe poderei eu responder? Em outras palavras, como é possível arrazoar com Deus ou se defender diante daquele que é o Senhor da terra e do céu, que faz o que lhe agrada? Como disputar qualquer ponto com ele ou chamá-lo a prestar contas por qualquer coisa feita por ele? Se todas as criaturas no céu e na terra são obrigadas a curvar-se, a inclinar-se diante dele, como poderei eu, uma criatura pobre, fraca, débil, contender com aquele que governa o sol e as estrelas e discutir com ele sobre os propósitos e providências? 14 todo, vou ler, ó. Como então lhe poderei eu responder? Ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Como Jó poderia escolher as palavras mais adequadas? E adequadas para serem usadas e colocá-las juntas na ordem mais exata, para não ter um vacilo sequer. Palavras que tivessem a maior força de convencimento e de raciocínio nelas, ainda assim, seriam inúteis diante de Deus. Estas palavras não poderiam ter nenhuma influência sobre ele para mudar sua mente ou alterar seus propósitos ou providências. Desse modo, meus irmãos, Jó conclui que o melhor para ele era ficar em silêncio e não responder. Mas se ele tiver que dizer alguma coisa, devia fazer em forma de súplica, clamando pela misericórdia de Deus. Versículo 15. A ele, ainda que eu fosse justo, interpelado lá no tribunal de Deus, né? Não lhe responderia. Ele conhece a mim melhor do que eu mesmo. Antes, o meu juiz diria misericórdia. Isso aqui é graça. A graça de Deus operando, o evangelho operando na vida de Jó. Jó sabe que, embora Deus seja um Deus justo e um juiz justo, ainda assim é um salvador. É um dos privilégios de seu povo que eles podem vir a esse Deus. Não apenas como Deus de toda graça, como seu Deus e Pai de Cristo, mas vir a Ele como Deus, o juiz de todos, como diz Hebreus 12, 23. Apresentar seu caso diante dele, suplicar sua proteção, sua graça, sua misericórdia. E isso Jó escolhe fazer ao invés de contender com ele. Entenda, meus irmãos, embora Jó repudie as calúnias de seus amigos e às vezes defenda sua própria inocência com um tom de justiça própria, mas ele está tão dominado pelo senso da majestade divina que decide prostrar-se em silêncio diante dele e esperar apenas em sua misericórdia. Essa deve ser a atitude de todos os homens. Todos devem ter essa atitude em relação a Deus, em vista do caráter majestoso de Deus. A atitude de súplica. Súplica. Corre aos pés do Filho. Beijo. Clame por misericórdia. Meus irmãos, nós estamos falando de alguém que está passando por uma grande provação. A mente de Jó mudava repentinamente. Depois dele admitir tudo isso agora, no versículo 15, lembre-se que o coração dele está amargurado,
E ele volta a queixar-se de Deus. Veja o que ele diz no versículo 16. Ainda que o chamasse, e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Jó duvida que Deus dê ouvidos à sua voz. E mesmo que ele respondesse sua súplica, continuasse a ouvi-lo em algum tribunal, ele acha que Deus não se importaria com a sua causa. Meus irmãos, vamos nos colocar no lugar de Jó. Até agora, o céu se calou. Seus amigos falaram, sua mulher falou, outras pessoas falaram, o diabo falou, mas Deus não falou com Jó uma palavra. Ele quer uma explicação. Porém, meus irmãos, Jó está errado. Jó não pode condenar Deus dessa maneira. Jó está sob prova. Deus está aprovando Jó para ele ser aprovado. Muito difícil. Agora, nós já sabemos, porque conhecemos o fim da história. Jó ali, naquele momento, não sabia. Ele não tem ciência que está sendo mais beneficiado por suas perdas do que o que ele já tinha sido beneficiado por seus ganhos. Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida de Jó, na vida da sua igreja. Olha aí, meus irmãos, estamos pregando sobre Jó, recebendo edificação, consolo, conforto, exortação, pela vida de Jó, por tudo que aconteceu com aquele servo. Por não ter uma explicação do céu para o seu sofrimento, Jó começa a manifestar uma disposição de condenar a Deus para justificar-se, auto-justificar-se. Ele passa a censurar a bondade de Deus. Jó viveu a vida inteira, meus irmãos, debaixo dessa bondade de Deus. Seu dedo era o toque de Midas. Onde ele tocava, prosperava. Tudo, todas as áreas da vida dele. Mas agora ele passa a duvidar da bondade de Deus. Olha o que ele diz no versículo 17. Porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Esse é o lamento de Jó, sem causa. Não me permite respirar. Ele diz, eu não tenho nenhum tempo de lamento, de relaxamento, de refresco. Minha existência é uma contínua miséria, dia e noite. Antes, me farta de amargura, incapaz de discernir o propósito secreto, pelo qual Deus estava agindo na vida dele, e pelo qual ele estava sendo submetido a torturas excruciantes. Jó só pode recorrer à hipótese que Deus se tornou seu inimigo, sem razão de ser, sem causa. Sua fé começa a vacilar, percebe? Satanás está a ponto de confirmar sua tese. Toque-lhe no corpo, tome-lhe os bens e verás se ele não blasfema contra ti. Já está bem pertinho de blasfemar, meus irmãos. A sua fé está vacilando, apesar de não ter sido extinta, porque Jesus está sustentando a sua fé. A fé não era dele, é a fé que Deus dava a ele. A fé de Jó estava sofrendo um eclipse naquele momento. Irmãos, escutem isso. O senso e a razão sempre interpretam o mal a Deus. Deus nunca trata seus filhos como Jó descreve aqui, sem propósitos, de forma maliciosa,
ou como um capricho sem causa. Não, meus irmãos. Deus sempre os trata com amor eterno e pelos fins mais elevados. Como diz Hebreus 12:10, que ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha, vejam no versículo 19. Veja como já está balançando, meus irmãos. Ele diz: se se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui, como é que eu posso lutar com ele? Não dá para defender a minha inocência diante da sua força. Eu sou uma criatura pobre, fraca e débil de corpo, débil de mente, de estado. Não posso contender com um antagonista tão poderoso, em hipótese alguma, de forma alguma. Deus é forte, ele é mais forte. Mas, na parte B, ele diz: se se trata de justiça, se eu penso e proponho colocar as coisas ao pé da justiça, quem me citará? Isto é, quem o intimará a comparecer ao tribunal? Eu não espero ter sucesso no julgamento entre um ser puro e santo, justo, verdadeiro, sem iniquidade, e eu, uma criatura pecaminosa, poluída. E, além disso, não há ninguém superior a ele, a quem eu possa apelar. Ninguém que possa designar um lugar ou fixar uma hora para o julgamento da causa entre nós, ou que possa presidir o julgamento e determinar a questão em controvérsia. Não há nenhuma criatura que possa assumir a minha causa e defendê-la, e ser meu patrono e meu defensor. Versículo 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Jó confessa a terrível impossibilidade de poder estabelecer sua inocência perante o tribunal dos céus. Se Jó tentar se auto-justificar, terá que reconhecer suas deficiências, imperfeições e pecados. E se ele disser que é perfeito, isso também se provará perverso. Mesmo que ele fosse perfeito, a sua boca o provaria perverso. Jó sente-se condenado, porque aqui, nesse momento, ele está buscando uma autojustificação. É por isso que ele está nesse desespero. Irmãos, não precisamos nos desesperar como Jó. Pois quando estivermos na fornalha do sofrimento, quando os céus estiverem cerrados, e Deus parecer em silêncio, quando até mesmo não encontrarmos consolo na leitura da palavra, ela parecer um deserto estéril para nós, não trazendo consolo ou alegria. E há tempos como esses, meus irmãos, em nossas vidas. Nesses momentos, temos que saber que o nosso mediador está diante do trono de Deus e ele fala por nós. Ele intercede por nós. Ele vive para interceder por nós. É nesse lugar que a justiça é feita. É nesse lugar que a verdade prevalece. A Deus toda a glória. Amém.